Olá, sexto ano, bom dia! Como você está nessa manhã de quinta-feira? Eu espero que bem. E hoje eu venho apresentar para vocês as aulas de toda quinta. A primeira aula de informática, a segunda aula de educação física, a terceira aula de artes e a quarta aula de matemática. E as aulas nessa videoaula seguirão essa mesma ordem. A primeira aula de informática, ministrada pelo Mr. Gleidson. A segunda aula de educação física, ministrado pelo Mr. Igor. A terceira aula de artes. E a quarta aula de matemática, ministrada pela Miss Josane. Pessoal, estou deixando aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos, como sempre, do momento em que aquela aula começa, caso você tenha que voltar nessa aula em algum momento da sua semana, ok? Pessoal, precisando, nos colocamos à disposição e hoje eu desejo a você uma ótima quinta-feira e bons estudos. Fique com Deus e até amanhã. Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Vantagens aí do sistema EAD, né? Que é vocês poderem assistir o vídeo qualquer hora. Mais uma aula de informática, aí nessa nossa última semana de maio. O ano tá passando voando, a gente mal começou maio, já tá acabando. E semana que vem já é junho, e aí as férias, depois já é férias, as férias estão aí bem próximas. Então, enquanto isso, enquanto não estamos de férias, vamos seguir nos estudos, continuar aí as nossas aulas EAD. E hoje eu vou encerrar, né, aquele conteúdo que eu comecei na semana passada, sobre o surgimento do computador e da tecnologia em si, sobre o avanço da tecnologia. Nós vimos aí o porquê foi inventado o computador, qual a necessidade que gerou o surgimento do computador, e chegamos aí até o surgimento do primeiro computador, que foi o ENIAC. E pessoal, no final da videoaula tem tarefinha de casa, não deixem de fazer. Não esqueçam que informática também é uma disciplina que vai para o boletim, então vale nota também. É uma das formas que a gente está tendo de avaliar, então não deixem de fazer a atividade que eu vou passar no final da aula, tá bom? Então vamos seguindo aí. Só dando uma relembrada, eu contei aí da história do surgimento do computador, do Homem das Cavernas, o porquê que surgiu o computador. Falei do sistema de contagem, da primeira tecnologia que foi um grande passo aí para o surgimento do computador, que foi o ábaco, que vocês conhecem. E depois nós chegamos aí até o surgimento do ENIAC. O ENIAC foi aí o primeiro computador que surgiu. Ele foi criado pelos norte-americanos, ele pesava 30 toneladas, ocupava 270 metros quadrados e precisava de aproximadamente mais ou menos 3 pessoas só para conseguir operar o computador. E basicamente a única coisa que ele fazia era contas simples. Agora vamos ver aí como era o ENIAC. Olha só como era o primeiro computador. Enquanto vocês estão aí assistindo essa videoaula, seja num computador super pequenininho, bonitinho, ou no celular também, que é infinitamente mais potente que o ENIAC, que era desse tamanhozão aí. E não é só essa coluninha aí que é o ENIAC, não. Tudo que está nessa sala aí fazia parte do computador. E vocês estão vendo na imagem que precisava de mais de uma pessoa para conseguir operar esse computador e fazer coisas simples. O ENIAC basicamente ele fazia cálculos que hoje nós fazemos numa calculadora desse tamanhozinho e muito rápido. Então, pessoal, esse foi o primeiro computador. As características eram aí bem grandiosas comparadas ao que nós temos hoje, tanto no tamanho, quanto no peso, quanto na dificuldade de ter mais de uma pessoa operando. E aí, tem uma outra foto dele. Isso aqui são duas pessoas operando em ENIAC. Era mais ou menos um sistema de cabo que fazia ali as operações do computador. Mas esse cara aqui ele foi muito importante porque foi através dele, do pontapé dele, que a tecnologia foi evoluindo e chegar no que nós temos hoje. E aí a imagem que eu vou mostrar a seguir é bem para representar isso, ó. A evolução da tecnologia, porque daquele computador, quando criaram lá o ENIAC, eles não ficaram parados nos estudos, eles continuaram estudando, aprimorando, evoluindo a tecnologia, e a gente tem aí um pouco dessa linha do tempo. Inclusive perguntem para o papai e para a mamãe se eles conheceram, se eles viram algum desses computadores. Tenho certeza que a maioria já viu, eu já vi
vivenciei alguns desses computadores. Então olha só, ele começou bem grandão, olha os primeiros ali de cima. Eles eram bem grandões, bem pesados, uma pessoa só tinha muita dificuldade de movimentar. E eles eram bem simples comparado ao que a gente tem hoje. Questão de qualidade de tela, de processamento, jogos, então só se fosse aquele da cobrinha no computador mesmo. Então esses primeiros computadores, eles eram bem básicos. Mas na época foi um avanço muito grande. Quando surgiu esses primeiros computadores aí, foi um estrondo, foi uma loucura. E repara as características de como eles eram. Telas bem grandes, bem quadradas. Inclusive ali na direita, lá na ponta da direita, tem aquela tela colorida, que era uma sensação do momento, porque ali tem o verde, mas existia ele rosa, azul, vermelho. Tinha esse computador de várias cores, eu lembro bem até de ver isso na televisão. Então, olha o tamanho da tela, o tamanho das outras telas para a gente chegar hoje nas telas fininhas. Hoje em dia não se faz mais essas telas grandonas, quadradas, as telas são todas aí LCD, todas bem fininhas. Então, antes de chegar na tela dessa finurinha, ela já foi desse tamanhozão aí. E embaixo também, repara que eles eram bem grandes, e além de bem grandes, eles eram bem pesados também. E aí tem diversos computadores que já foi sensação do momento. Lembrando que quando esses computadores chegaram, quando cada um chegou na sua época, era aí super moderno. Assim como hoje, nós temos equipamentos que daqui a alguns anos serão ultrapassados. Esses celulares, essas televisões, esses computadores que nós temos hoje a sensação pra gente é bacana, é incrível, mas daqui a alguns anos a gente vai olhar para hoje e vai ver que a gente avançou muito mais, porque a tecnologia, ela é isso, ela não para, ela está em constante evolução. Quem imaginaria que o celular, que inicialmente era enorme, os famosos tijolões, bem grandes, bem pesados, hoje a gente chegaria nessa tecnologia que a gente tem hoje. Hoje os celulares são extremamente potentes, fazem muita coisa, e eles vão evoluir ainda mais. A tecnologia ela nunca está satisfeita. Ainda bem, isso é bom, né? É sempre bom evoluir. Ela sempre quer evoluir mais, sempre quer ter algo mais moderno, sempre quer criar algo mais inovador, mais potente. Então, olhem bem para esse slide e tentem comparar isso que vocês estão vendo agora no slide com o que nós temos hoje. Olha a diferença. O que mais mudou? E aí, reparando, o que a gente vê que mudou muito na medida do tempo. O que foi mudando do primeiro computador, dos primeiros para cá? Os computadores, eles são bem mais potentes, muito mais. Quando a gente compara aí, principalmente com o ENIAC, só fazer algumas continhas, hoje em dia os computadores aí têm uma potência absurda, então ficaram mais potentes. Os computadores ficaram muito mais leves. Antigamente, os computadores eram bem pesados. Hoje, você pega um notebook com uma mão. Você consegue segurar tranquilamente o notebook com uma mão. E nem sempre foi assim. Olha esses computadores aí de cima, o quanto eles eram pesados. Então, os computadores, além de mais potentes, ficaram mais pesados, mais leves. E além de mais leves, ficaram menores e mais finos. Olha o tamanho desses computadores aí de cima, o tamanho dessas telas. E não só comparando com o computador, não. Vamos lembrar dos celulares. O quanto os celulares eram pesados e grandes, e hoje, além de menores, são mais leves. Então a tecnologia ela segue uma tendência. Então, a tendência hoje são celulares serem mais finos, serem mais leves, serem mais potentes. Antes, eles eram maiores, mais pesados e bem menos potentes. E isso daqui nós não estamos no auge da tecnologia, não. Nós vamos evoluir e continuaremos evoluindo. Então, são imagens de coisas aqui para o futuro, até coisas que na verdade já existem ali da direita ali. A gente tem o famoso óculos de realidade virtual, que já é algo que acontece, né? Robôs, isso daqui de cima seria uma privada que toca música, então algo mais moderno, uma super geladeira. Ali da direita aquela bolinha é uma super cafeteira. Robôs, a gente já tem ali robôs, claro que não com um grau tão igual ao ser humano,
mas está sendo evoluído. Então, pessoal, a tecnologia ela não parou. O que nesse momento tem aí diversos cientistas, diversos pesquisadores que estão fazendo celulares mais modernos, fazendo computadores mais modernos, televisões mais modernas, e com certeza aí ao longo da vida de vocês vão acompanhar muita evolução da tecnologia em todos os eletrônicos, em celular, em televisão. Daqui a alguns anos vocês vão ver que isso que a gente tem hoje está ultrapassado, assim como o que a gente tinha lá atrás era a sensação no momento, mas hoje está ultrapassado. E por base desse raciocínio, vocês vão ter o homework de vocês. O que é o homework dessa semana? Para a gente complementar mais uma nota de informática. Vocês vão pegar uma folha de chamex, uma folha de papel, e vão desenhar algum objeto do futuro. Pode ser um computador, pode ser um celular, pode ser uma televisão, pode ser um carro do futuro, qualquer coisa, como vocês imaginam que seja no futuro. Depois dessas 2 aulas aí, observando todas as tendências, toda a linha do tempo, como vocês acham que daqui a alguns anos, como que vai ser o computador? Como que vai ser o celular? E a televisão? E o rádio? Enfim, qualquer objeto, vocês vão fazer o objeto do futuro de vocês. Um objeto só. Vou escrever o nome desse objeto, pega aí um caderno e desenha e escreve em cima: meu celular do futuro, minha televisão do futuro, meu carro do futuro. Vamos fazer um objeto como vocês acham que seja no futuro. Como ele vai ser, desenha bonitinho, faça o máximo de detalhes possível. Fez esse projetinho no futuro, vocês vão tirar uma foto e aí vocês vão me enviar essa foto. Como eu vou receber essa foto? Seja postando nas redes sociais, vocês podem postar aí no Instagram e marcar o colégio, @colégio Atléticos, que eu vejo a postagem, eu reposto. Inclusive é uma forma de vocês divulgarem aí a arte de vocês. Podem me enviar por WhatsApp, como alguns alunos já fazem. Todos os professores estão nos grupos dos pais, então vocês vão lá e me enviam a foto, ou podem postar no Google Classroom. Ambas as formas eu vou conseguir ver, vou lá lançar a nota de vocês e vou dar a atividade feita. Caprichem, eu sei que vocês são ótimos artistas aí, eu vi isso nas últimas atividades, vocês desenham muito bem, então usem a criatividade, tentem imaginar aí o máximo de detalhes, seja do celular, seja do computador, do carro. Faça um projeto bem bacana aí, vai que no futuro os objetos sejam realmente igual ao que você desenhou. Então capriche nessa tarefa, vale aí parte da nota de informática, e vou estar aguardando essas atividades, ok? Não deixem de fazer, pessoal, é muito importante vocês fazerem para a gente poder avaliar vocês nesse período, e são notas que vão para o boletim normalmente. Continuo de cá, morrendo de saudades de vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sabem onde nos achar. Tem aí o WhatsApp, tem as redes sociais. Então procurem, tirem dúvidas. Esse período não vamos deixar os estudos parados. Vamos colocar aí em constante evolução, vamos trabalhar aí bastante. E as férias estão chegando aí pra gente descansar. Fica aí para vocês uma boa semana, um bom final de semana, um bom restinho de mês. Um forte abraço e tchau, tchau. E aí, turma, beleza? Tio Igor na área. Tudo certo aí com vocês, né? Animados para mais uma atividade? Tô aqui para passar uma super legal, super divertida para vocês fazerem em casa. Ó, hoje nós vamos fazer um jogo de memória. Hoje eu trouxe ele de novo aqui, meu primo Thiago. Olá, tudo bem, turma? Para participar aqui comigo. Ó, primeiro eu vou mostrar pra vocês o material que eu fiz. Eu peguei EVA que tinha aqui em casa já, tá bom? Então não quer dizer que vocês precisam fazer com EVA. Como vocês podem fazer? Pegar folhas de papel e pintar as folhas. Pode colocar números também, tá bom? Para ficar fácil de vocês decorarem. Ó, nós temos aqui 6 cores. Vocês podem colocar aí 6 números, de 1 a 6, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como que vai se jogar. E aí eu vou explicando durante quando a gente estiver fazendo aqui, ok? Prestem atenção aí, mas é um joguinho facinho de vocês entenderem como se faz. Nós vamos tirar para o ímpar para ver quem vai começar. Par. Ímpar. Ganhei de novo.
Ó, então a gente vai fazer primeiro uma sequência só com um, depois 2, 3 e assim a gente vai aumentando, ok? Vou colocar primeiro só uma cor. Ele tem que fazer a mesma cor que eu fiz, certo? Ele tem que repetir os movimentos de cor. Agora eu vou colocar... Hello, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar, na nossa disciplina de artes, sobre esse pintor famoso, Vincent van Gogh. Foi um pintor que nasceu na cidade de Holanda. Olha só como é linda a paisagem de Holanda e, pasmem, não é uma pintura. Essa figura que está aparecendo aí para vocês é um retrato, não é uma pintura, é uma fotografia. Holanda, ela é conhecida por ter essas paisagens maravilhosas e belíssimas. Então, o Vincent van Gogh, ele nasceu nessa cidade com essas características tão lindas. Ele é um pintor holandês, considerado uma das figuras mais famosas no quesito obras de arte do mundo ocidental. Ele criou cerca de 2.000 obras, 2.000 obras. As suas figuras, suas pinturas, ele desenha aí a natureza, né, paisagens, natureza morta também, ele gosta de desenhar, gosta de fazer obras em cima dessas naturezas, e retratos, ele fazia muitos retratos e autorretratos também, ele fez vários autorretratos da sua própria imagem. Uma coisa que é bem interessante é que ele sempre usa cores mais vibrantes, cores intensas nas suas obras. O Van Gogh, ele teve um irmão, e que ele teve na verdade, ele teve uma irmã e um irmão. Ele gostava bastante dos dois, mas o seu preferido era o irmão. Junto ao lado desse irmão, ele vai para Londres e começa a trabalhar muito jovem. Essa pintura aí é uma pintura que ele fez já em Londres. O Van Gogh, ele era um homem muito sério, pensativo, e ele começou a trabalhar por volta aí de 15 anos de idade. Ele já começou a trabalhar primeiramente com um comerciante de artes. E aí, com isso, com o fato dele trabalhar com esse comerciante de artes, ele começou a se interessar, então, por pinturas. Essa outra pintura aqui também é retratada quando ele foi morar com o irmão em Paris. Assim como Holanda trouxe várias figuras representativas para ele pintar, ele também pintou na França, em Paris. Vários dos seus trabalhos usavam técnicas de luzes, jogos de luzes, e as telas retratavam aí a vida cotidiana, principalmente dos camponeses. Ele observava esses camponeses e pintava. Essa obra dele, que eu estou mostrando agora para vocês, é uma das obras que, na visão do próprio Van Gogh, é o melhor trabalho que ele já fez. Retrata aí camponeses, trabalhadores da zona rural da Holanda, compartilhando uma refeição. Na visão de Van Gogh, essa foi a obra perfeita, a pintura perfeita que ele fez, que ele mesmo considerava de todas a mais bonita. Essa outra, como eu disse para vocês, como ele trabalhava, ele gostava de pintar coisas do cotidiano. Esse daqui era o quarto dele. Ele simplesmente sentou, olhou para o quarto e reproduziu o próprio quarto que ele estava, em uma pintura que se tornou uma obra de arte bem famosa. Aqui ele estava em uma
em um restaurante, fazendo a sua refeição, observou a rua, observou as pessoas e fez essa outra paisagem aqui, essa outra pintura, que também ficou conhecida como uma obra famosa do Vincent van Gogh. Ou seja, ele pinta, ele retrata figuras do seu dia a dia. Essa daqui é uma casa, ele estava passando na rua, no alto da rua. No final da rua, ele olha, como se ele estivesse tipo numa ladeira, uma rua bem íngreme, e olhou lá de cima e viu essa imagem. Depois ele a reproduziu. Então, é, depois de um tempo que ele estava morando em Paris, ele voltou novamente para a Holanda por achar que a Holanda tinha aspectos mais interessantes para ser pintados. Então ele voltou por causa da paisagem da região que ele nasceu, que ele, na visão dele, era uma visão mais rica. Então por isso que ele voltou para a Holanda. Então, galera, gostaram das obras do Van Gogh, que são obras aí do cotidiano mesmo, obras do dia a dia. Na tarefinha de casa hoje de vocês, o que eu quero? Eu quero que vocês façam uma imagem, qualquer imagem que vocês vão desenhar de algo que diz respeito ao seu dia a dia. Qualquer coisa. Assim como o Van Gogh, ele pinta. Bem aqui, na imagem passada, eu mostrei. Ele pinta o seu próprio quarto. Vocês podem também fazer uma imagem aí do próprio quarto de vocês. Essa imagem aqui. Vocês podem fazer uma imagem do quarto de vocês, por exemplo, ou da cozinha, ou da sala, um local que você gosta de ficar, ou uma outra obra também bastante interessante e muito famosa do Van Gogh. Se vocês quiserem, também podem fazer a casa de vocês. Como que é a casa de vocês vista de fora? Vocês podem desenhar também. Uma outra obra do Van Gogh que é bastante famosa é o autorretrato. Quem quiser também pode desenhar o seu próprio retrato, fazer a sua imagem, olha no espelho e faça aí a sua obra de arte. Desenhe você mesmo, desenhe o seu autorretrato. Então, qualquer uma dessas atividades que vocês quiserem postar, pode postar. Ou uma pintura, um desenho do seu dia a dia, de algo do seu dia a dia, ou um autorretrato. Vocês escolhem, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima. Bom dia, tudo bem com vocês? Ótimo, eu também tô bem legal. Sabe o que tá ruim? A saudade. E eu começo com esse coração escrito você, mesmo de longe vocês estão aqui bem pertinho, tá? Vamos tentar nos aquecer, pensando nos nossos sentimentos, pedindo para Deus para que tudo isso passe de forma mais tranquila, para que possamos voltar logo para nossa rotina e brincar muito, aprender e fazer muitos projetos, se Deus quiser, né? Eu gostaria de parabenizar o Murilo, que o aniversário dele foi ontem. Então, parabéns, Murilo, você é uma criança muito especial, sensível, educado, amoroso, que todo mundo gosta e quer ficar perto. E você merece muito sucesso na sua vida, muito amor da sua família, das pessoas, dos amigos, tá? Que Deus lhe proteja e lhe deu muitas bênçãos. Você é muito especial, para mim, principalmente. Adoro você. Então, vamos começar nossas aulas de exercícios de múltiplos, que foi o que ficou proposto para vocês fazerem. Peguem lá o livro de vocês, que nós vamos ler os exercícios e resolver aqui, tá bom? Página 30 e 31.
Na página 30, o exercício fala assim, vamos ler? Observe a sequência de 10 primeiros múltiplos de 16, de 18 e de 24. Aí ele apresentou os múltiplos de 16, sendo 0, 16, 32, 48, 64, 80, 95, 112, 128 e 144. Também apresentou os múltiplos de 18, 0, 18, 36, 54 e assim por diante até o último que foi 162. E os múltiplos de 24, 0, 24, 48, 72, até no décimo que era o 216. Atenção! Para fazer esse exercício você precisa ter claro que são múltiplos. Lembrando, múltiplos são os produtos dos números. Então, por exemplo, múltiplos de 16 são os produtos, ou seja, a resposta da tabuada de multiplicação. 16 vezes 0, 0. 16 vezes 1, 16. 16 vezes 2, 32 e assim por diante. Múltiplos de 18 são os da tabuada do 18. 18 vezes 0, 18 vezes 1. E ele colocou todas as respostas ali. Da mesma forma, os múltiplos de 24. Aí vem a pergunta. Entre os números acima, escreva quais são múltiplos comuns de 16 e 18. Então, você precisa ir lá e marcar quais são os que tem no 16 e 18. Veja só, no 16 tem 0, 16, 32, 48, 64. E de 18, 0, 18, 36, 54, 72. Qual é o que coincide? Dá uma olhadinha. Tá lá no final. Isso mesmo, o 0, que é o início, e o 144. Então, esses são os múltiplos dos dois ao mesmo tempo, tá? 16 e 24. Vamos ver o que são comuns? Tem o 0, que é o primeiro. Depois do 0, o que aparece? O 48. É só se você olhar qual que está em um e está no outro. O 48. Depois é qual? O 96. E por fim, o 144. Agora, quais são múltiplos de 18 e 24? Tá difícil achar no começo, né? O começo tem o 0. E lá no final tem o 144. E aí, acertaram? Vamos ver, então. Gente, de 18 e 24 tem mais um, ó. Tem o 72. Deixa eu pôr aqui o 72, então. Tem também o 72, confere aí. 72. E o 144 também, 144. Ótimo. De 16, 18 e 24 é que é só o 0 e o 144. Letra B. Agora pergunta o MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum de 16 e 18. Lembra que eu falei para vocês na aula que o 0 é comum a todos? A gente vai olhar o próximo, que é o 144. 144. De 16 e 24, o mínimo múltiplo comum vai ser o 48. Olha ele aqui, ó. Porque o 0 tá em todos. Então, é o 48. O de 18 e 24, olha aqui, ó. 72. Não é? 72. 16, 18 e 24, 144, porque o 0 é comum a todos, ficou 144. Facinho, facinho, né? O exercício 2 já apresenta um probleminha, ó. Vou ler aqui. Em um país, todos os jogos esportivos se iniciarão dia 5 de janeiro. Os jogos de futebol acontecerão em cada 3 dias. Os de basquete a cada 5 dias e o de vôlei a cada 2 dias. Após o início das competições, o próximo dia em que os jogos de 3 modalidades voltarão a coincidir é... Então, coincidiu no primeiro dia, que foi 5 de janeiro.
Aí depois, a cada 3 dias, olha os dados. A cada 3 dias tinha o jogo, vamos ver aqui os dados. Os jogos iniciaram dia 5 de janeiro, depois a cada 3 dias foi o de futebol, depois o de basquete a cada 5 dias e depois o de vôlei a cada 2 dias. Nós sabemos que nessa disposição, eles vão acontecer até que vai coincidir novamente. Quando que vai ser, né? É a pergunta. O próximo dia em que os 3 jogos voltarão a coincidir vai ser que dia? Lembrando que ele está perguntando que dia, né? Então, a gente tem que marcar o dia do mês, considerando que ele deu a data do mês que iniciou. Então, eu falei para vocês na aula de ontem que quando a gente quer saber quando coincide, a gente vai calcular o MMC, não é? O MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 3, que é o de futebol, de 3 em 3 dias, o de basquete 5 em 5 e o de vôlei, que é de 2 em 2. Então, entre 3, 5 e 2. 3, 5 e 2. Então, vamos calcular. Mas, para isso, eu preciso saber, então, primeiro os múltiplos só de 3. Vamos fazer os múltiplos de 3? Vou chamar múltiplos de 3, M3. Vamos fazer? Depois eu vejo o MMC. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Tá vendo? É a tabuada do 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes 10, 30. Vamos fazer o múltiplos de 5. 5 vezes nada é nada. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Tá vendo? A tabuada do 5 vai de 5 em 5. Então, depois vai vir o 30. Depois vai vir o 35 e assim por diante, não é? Aqui também, ó, no de 3 continua. Agora, quem são os múltiplos de 2? O de 2 já é de 2 em 2. O de 3 era de 3 em 3, não era? 2 vezes nada, nada. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E eu vou sempre pulando de 2 em 2. 6, 8, que é a tabuada do 2. 8, afinal de contas, multiplicação é a mesma coisa que somar a mesma parcela várias vezes. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Eu tô parando 30 porque eu já percebi que o 30 é um número comum a eles. Agora eu vou ver o mínimo múltiplo comum. Vou trocar aqui a minha cor para ver qual é o mínimo. Eu te aconselho a usar colorido também. Ó, tem o 0, que é comum a todos. Agora vamos ver o próximo número. 2 não é, o 3 não é, o 5 não é, 4 também não. 15, ó, 15 até que tem aqui, ó, no 3 e no 5, mas não tem na do 2. Então, vai ter que ser um número par, porque o número par é que tá no 2, né? Então, vai ser, o próximo vai ser o 30. Isso aqui, ó, era pra ser um 30 que ficou mal conservado aqui. O 30, que é comum a todos. Então, MMC, mínimo múltiplo comum de 3, 5,
e 2 é o número 30. Então, depois de 30 dias que começar, é que ele vai repetir. Então, que dia que é isso? Bem, se fosse 5 de janeiro, mais um mês depois seria 5 de fevereiro. Porém, o mês de janeiro, ele tem 31 dias. Então, eu vou descontar um dia do 5 de fevereiro. Então, que dia que vai ser? Vai ser dia 4. Pergunta, o próximo dia em que os 3 jogos voltarão a coincidir. Dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. Registra aí o de vocês e vamos pro 3. O exercício 3 diz o seguinte: quais as cordas representadas abaixo não apresentam sobras quando cortadas em pedaços de 4 metros e também não apresentam sobras quando cortadas em pedaços de 6. Dados os tamanhos das cordas. Tem de 30 metros, de 36, 40, 48. Pergunta, qual corda não sobrará quando cortada de 4 em 4 metros e também de 6 em 6 metros, né? Na verdade, assim, não é a mesma corda que eu vou cortar de 4 em 4 metros, porque depois que você cortou, não tem como emendar para cortar de 6 novamente. Mas você tem que pensar que se você fosse cortar de 4 em 4 metros, não ia sobrar. E também, se fosse cortar de 6 em 6 metros, também não sobraria. Bem, para isso, gente, é uma coisa que coincidente. Então, tem que calcular o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Vamos fazer a tabuada do 4? Vamos fazer, então, a tabuada do 4 e a tabuada do 6, né? Vamos lá. 4, vou pegar uma outra cor aqui. A do 4, vou fazer só os múltiplos de 4. 4 vezes 1, 0, né? 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E eu vou pulando de 4 em 4. 12, 16... 20, pulando de 4 em 4, 24 agora. Agora é o 28. Depois do 28 é o 32. Depois o 36. Vamos ver se até aqui já dá. Mas eu sei que ele continua. Se não der mínimo comum entre os dois, não esteja aqui, a gente faz o outro. Agora vamos fazer os múltiplos de 6. Agora a tabuada do 6, de 6 em 6, hein? 0, 6, 12, depois do 12, 18, depois do 18, 24, depois do 24, 30, depois do 30, 36, eu tô pulando de 6 em 6, que é a tabuada do 6. Agora vamos ver quais são o mínimo múltiplo comum, né? Quais são os múltiplos agora? Os múltiplos aqui eu tenho 0, tenho 12, o que mais? 16, 20, 24, 28, 30, 36. Então, tá bom. Se for pedaço de corda, né? Tamanho de corda de tamanho 0, não vai sobrar. De tamanho 12, também não, vai dar para repartir em 4 partes, né? Em pedaços de 4 metros, vai dar 3 pedaços. E de 6 vão ser 2 pedaços. Pode ser de 24 também, que não vai sobrar, e pode ser de 36. Qual dessas alternativas aqui que tem ali, então, dentro dos meus múltiplos? Eu tenho o 36. Então, calcular o mínimo múltiplo comum aqui seria o 12.
Porém, eu não tinha a corda de tamanho 12. Então, eu tive que passar para o próximo pedaço, que era 24. Também não tenho corda de tamanho 24. Então, eu passo para o próximo pedaço, que era 36. Então, a resposta é a letra B de bola. B. Ok. O exercício 4, vou ler para vocês. Pega o livro de vocês, página 31. Márcia precisa tomar 2 medicamentos. Um deles deve ser tomado a cada 1 hora e 30 minutos e o outro a cada 2 horas e 30 minutos. Sabendo que Márcia iniciou o tratamento às 9 horas e 30 minutos da manhã, tomando os 2 medicamentos ao mesmo tempo, quando ela tomará os 2 juntos novamente? Gente, vamos ver aqui os dados desse exercício, porque aí a gente descarta o problema e olha só para os dados. Falou de uma mulher, né, a Márcia, tem que tomar um medicamento a cada 1 hora e meia e o outro a cada 2 horas e meia. Toda vez que você tiver dados fornecendo com unidades de medida diferentes, você tem que transformar para unidade de medida comum. Isso é universal, para você facilitar a sua contagem, tá? Então, se tiver horas e minutos, transforma tudo aqui para minutos, porque é mais fácil do que eu transformar os minutos para hora, considerando que a gente ainda não estudou os números decimais. Mas vocês sabem dos números decimais porque estudaram o ano passado. Então, eu vou considerar que 1 hora é o quê? 60 minutos, não é? Se 1 hora é 60 minutos, ela vai ter que tomar um remédio de 60 mais 30, que é o quê? 90. E o outro, 90 minutos. E o outro a cada 2 horas e meia. 2 horas. 1 hora é 60. 2 horas é 60 mais 60, que dá 120. E 120 mais 30 dá 150 minutos, tá? Então, vamos focar nisso aqui. Ela começou a tomar os 2 às 9h30. Isso aqui tá parecendo a história lá do campeonato, lá da Olimpíada, né? Começou em uma tal data, quando é que vai repetir? Aqui é o mesmo pensamento, só mudou a historinha, mas a ideia é a mesma. Então, o que eu fiz lá? Eu não fiz o mínimo múltiplo comum do futebol, do basquete e do vôlei. Aqui também eu vou fazer o mínimo múltiplo comum. De quê? De 90 e de 150. Para descobrir quando é, depois de quanto tempo que vai começar a repetir essa rotina. E quando começar a repetir, eu vou olhar o horário que era no início, no caso 9h30, e vou somar com o horário que sair no mínimo múltiplo comum, né? Então, a pergunta, começando os 2 ao mesmo tempo, quando era que irá coincidir tomar os 2 juntos novamente. Então, vamos fazer o múltiplos de 90. 90 vezes 0, 0. 90 vezes 1, 90. 90 vezes 2, 180. 90 vezes 3, só fazer o 9 vezes 3. Lembra da regra do chuchu? Aí você acrescenta o 0. 9 vezes 3, 27. Acrescenta o 0, porque os 90 tem um zerinho acompanhando. 90 vezes 4, faz 9 vezes 4, 36. E acrescenta o 0. 90 vezes 5 é 9 vezes 5, 45. E acrescenta o 0 lá da resposta. Quando multiplica por 10, por 100 ou por 1000, é só colocar os zerinhos lá no final. Aqui não é 90, não é 10, nem 100, nem 1000, mas é 90. E 90 é a mesma coisa que 9 vezes 10. Por isso que eu faço conta do 9 vezes o número. Eu tô no 90 vezes 5, agora eu vou pro 90 vezes 6. 9 vezes 6, 54. E acrescento o 0. 9 vezes 7, 63. E acrescento o 0. E assim por diante. Agora vamos fazer os múltiplos de 150. 150 vezes 0, 0.
150 vezes 1, 150. 150 vezes 2, duas parcelas de R$ 150 dá quanto? 300. 150 vezes 4. Posso fazer do mesmo jeito. 4 vezes 15 dá 45 e acrescento o zero do 450 depois. E assim por diante. Já vou parar, porque quando eu vou fazendo continha, eu já olho para o de cima para ver se já deu. E eu percebi que já deu, porque ali apareceu 450. Então, o mínimo múltiplo comum é quem? Quem é o menor múltiplo comum de 90 e 150, excluindo o zero? Vamos ver? Os múltiplos aqui comum é o zero e o próximo é o 450. Então, põe lá, 450. Então, é depois de 450 minutos, não é o que eu estou tratando? Então, vamos ver. Se ela... ...450 minutos. Considerando que a gente está tratando de horas. 450 minutos. Vão ser quantas horas, hein? Vamos ver? Para eu saber quantas horas, eu vou dividir 450 por 60. Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, eu vou dividir o meu blocão de minutos, que é 450, em vários bloquinhos de 60 minutos. Eu estou dividindo minha hora grandona de minutos em horas menores de minutos, para saber, em blocos menores de minutos, para saber quantas horas equivale. Então, vamos lá. 4 dividido por 60, primeira coisa, gente, tem zero no divisor e no dividendo. Quando é assim, ó, o que a gente faz? Tchaca, tchaca. Agora ficou mais fácil, né? Dividir 45 por 6. Lá na tabuada do 6, qual o número que multiplica por 6 que chega perto de 45? 7. 7 vezes 2 é 42. E sobra quanto? Sobra 3. Eu quero continuar dividindo. Vocês iam falar, abre a carteira, que é colocar a vírgula. Aí você acrescenta o zero aqui e pode continuar a sua divisão. 30 dividido por 6. Qual o número que multiplica por 6 que dá 30? 5. Ótimo. Então, é a mesma coisa que 7,5 horas. Tá bom. 7,5 horas. Só que o que significa 0,5 horas? Significa o quê? 30 minutos. Então, aqui deu 7 horas e 30 minutos. Porque 0,5 é metade de uma hora inteira, ou seja, sobrou 30 minutos. Outra forma de ver isso é só você parar a sua divisão até onde dá para você dividir em números inteiros. Deu 7 horas inteiras e sobrou 30 minutos. Entendeu? Então, vamos lá. 7 horas e 30 minutos depois, ela vai tomar o remédio. Tudo bem. Então, ela vai tomar 9h30 o primeiro remédio. E depois ela vai tomar 7h30 após. Isso aí. 7h30. Vamos ver? 30 minutos mais 30 minutos vai dar 1 hora. Então, vai somar 1 hora lá, tá? 9 mais 7 é 16. Só que soma 1 hora que subiu, não é? Porque 30 minutos mais 30 minutos. Aqui, ó. Esse é minutos. Esse também é minutos. Então, tá bom. 9 mais 7 é 16, mais 1 hora. Vai ser às 17 horas.
17 horas que ela vai tomar o próximo medicamento. Último exercício, vamos ver. Um apicultor possui estoque de 252 potes de mel e deseja armazená-los em caixas, todas do mesmo modelo. Quais das caixas abaixo podem ser utilizadas pelo apicultor de maneira que não fiquem potes de mel sem serem armazenados e não sobrem lugares vazios na caixa? Eu quero repartir, então, os meus dados, ó. Eu quero repartir, então, meus 252 potes para colocar nas caixas de mesmo modelo, de forma que não sobre nem mel e nem lugar vazio. Qual caixa que vai ser? A letra A tem 6 lugares, a letra B tem 8, C tem 12 e a D tem 10 lugares. Então, eu vou pegar o meu 252 e dividir para saber se cabe aqui tudo, ó. Divide por 6. 2 divide por 6? Não, então vamos dividir 25. Se você tem R$25 para comprar uma coisa de 6, vai lá na tabuada do 6. Qual é o número que você multiplica por 6 que chega perto do 25? O 4. 4 vezes 6, 24. Sobrou 1. Abaixo 2. Agora é 12. 12 compra uma coisa de 6? Sim. Quantas? 2. Tira 12, sobrou 0. Então, a letra A é uma opção. Vai caber em 42 caixas, letra A. Vamos ver a letra B? 252, vamos ver se divide por 8. Vou pegar o 25 também. O número que multiplica por 8, que chega perto do 25, é o 3. 3 vezes 8, 24. Sobrou 1. Abaixo 2, virou 12. O número que multiplica por 8, que chega perto do 12, é 1. 1 vezes 8, 8 e sobra 4. Então, não pode ser a letra B. Vamos ver a letra C? 252 dividido por 12. 25. Qual o número que multiplica por 12 que chega perto do 25? 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. Então, é o 2. Quando tira 24, sobra 1. Abaixo 2, 12. 12 divide por 12? Sim, dá quanto? 1. 1 vezes 12, 12. Menos 12, sobrou nada. Então, a letra C também é uma boa opção. Não sobra nenhum pote de mel. E agora vamos ver a última letra, 252, se divide por 10. Para quem não aprendeu a dividir, vou fazer isso aqui passo a passo, como se fosse dinheiro, hein? Quem tem R$2 compra uma coisa de 10? Não. E quem tem 25 compra? Então, vou separar aqui, ó, da minha carteira, R$25. Lá na loja eu consigo comprar quantas coisas? Se for 3, vai dar 30. Então, tem que ser 2 coisas. E quando eu passo no caixa, o cara vai cobrar 2 vezes 10. Vai dar 20. Sobra quanto comigo? Sobra 5. Acontece que na minha carteira tem um 2 lá, ó. E quando eu desço aqui, ó, virou 52. 52, dá para comprar uma coisa de 10? Dá. Quantas? 5. E 5 coisas de R$10, o cara vai me cobrar 50. Sobra troco? Sobra. Sobra quanto? 2. Então, deu o quê? 25 e sobrou 2. Então, letra D não serve para mim. Viu só? Esse exercício é bacana e entra já no próximo conteúdo, que é de divisores. Nós falamos tanto de múltiplos, que é o resultado da multiplicação. E sabe o que é o que tem de segredo nos divisores? Que é o resultado da divisão. Para isso, vejamos o que tem aqui à frente. Para homework, vocês vão ler as páginas 32 e 33 e vão resolver o exercício 1 da página 34, que trata exatamente do assunto de divisores. Lembrando, múltiplo é o resultado da tabuada da multiplicação e divisores é o da divisão, tá bom? Então, se eu quiser, assim, os divisores de 4, eu divido 4 por quem? Eu divido por 1, por 2 e por 4. Então, esses números 1, 2 e 4 são os divisores. Mas nós vamos ver isso com calma nas próximas aulas
Eu quero que vocês façam essa leitura antecipada, porque tá bem tranquila e é um assunto que vocês já conhecem, tá? Ótimo final de semana para vocês e até semana que vem.